Olá, bem-vindos vocês de todos os planos. Saudações mais uma vez aqui do canal do Sercom, seja o momento que você estiver assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não se esqueça que este vídeo aqui exibidos às sextas-feiras, nós temos lições voltadas ao livro Caminho, Verdade e Vida. Às quartas-feiras, ali no Sercom, tudo é feito em forma de live. Então não se esqueça de colocar o seu copo, a sua garrafinha d'água ali para ser fluidificada. Participe do passe coletivo e indique para as pessoas que você acha que tem algo a aprender ou precisa escutar aquilo naquele momento. Por favor, fique à vontade, abuse. Eu peço para vocês, seriamente, vamos vibrar. Vibremos pelo Oriente Médio com muita luz. Não escolha lados, não busque a dificuldade, busque sorrisos, paz. Lados se cumprimentando, se abraçando, é assim que a gente vibra da melhor forma. Ali onde teve o maior de todos do nosso planeta, hoje é palco de diversos conflitos. E agora nós precisamos da paz. Então, seja você um catalisador de paz. Voltando para a lição de hoje, nós seguindo o livro da dupla dinâmica Emmanuel e Chico, Caminho, Verdade e Vida, lição 87, que tem como título Por que dormis? E aí, inteligentemente, pinça-se uma frase que está em Lucas capítulo 22, frase do mestre que diz assim: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Eu acho legal começar a falar sobre a lição porque Emmanuel traz para a gente uma reflexão assim muito, mas muito boa e inteligente sobre o conceito de dormir em espírito. A gente vai destrinchar isso, mas se a gente voltar para o versículo, essa passagem, ela se dá lá no horto, no Getsemane, é uma passagem muito conhecida, quando Jesus, antes de ser preso e começar todo aquele processo que nós já conhecemos, ele convoca seus 3 amiguinhos, que são Pedro, Tiago e João, para orações. Aliás, uma curiosidade, se nós olharmos, os 3 já eram parceiros de Jesus, assim, mais íntimos e tal. Eles já tiveram juntos com o mestre ali no famoso evento do Tabor, onde eles presenciaram Jesus mudando suas configurações e tendo com os espíritos de Moisés e de Elias. E foi ali, inclusive, que Pedro falou: não, eu quero armar aqui minha tenda, eu quero ficar contemplando toda essa beleza e daqui eu não saio. Eu entendo, e muitos entendem, que Jesus acreditava que os 3 já tinham um pouco mais de base espiritual para oferecer. Foram grandes expoentes, né, da essência, da leva, da essência do cristianismo. E um outro detalhe que, se nós pensarmos cronologicamente, Tiago Maior foi o primeiro que deixou o plano terrestre, ele foi martirizado, foi o primeiro deles. Pedro dá toda a sustentação, mas deixa o plano terrestre numa segunda linha, e quem fecha isso é João Evangelista, que ele sim levou a sua base, e ele foi um dos únicos que não foi martirizado, talvez o único. Mas voltando, ele pede para os 3 em um certo momento ficarem ali, porque ele ia avançar um pouco e ia ficar sozinho, né? Orando e meditando. Meditando, sim. Jesus, na sua infância e adolescência, ele foi levado por José de Arimateia, que era o seu pai intelectual, que era o seu padrinho,
E ele conheceu ali a Índia, ele conheceu o Nepal, ele conheceu vários locais e ali ele aprendeu muito da espiritualidade, ele aprendeu meditação, desdobramento, como se ele precisasse, né, a grandeza de Jesus, precisasse aprender algo disso. Mas ele precisava ter o primeiro contato, afinal ele era uma criança, ele era um adolescente e tal, e foi aprendendo tudo isso ali. Tanto que existem diversos escritos que mostraram as passagens de Jesus por lá. E voltando, Jesus ali meditava e orava, ele pediu fervorosamente, talvez deixou os 3 discípulos ali, porque em certo momento ele se emocionou, em certo momento ele chorou, em certo momento ele se ajoelhou pedindo, que apesar do que ele sabia do que viria, em um certo momento ele até falou: por favor, Pai, afasta de mim esse cálice. E entre esses eventos ele volta para encontrar os apóstolos e vê ali Pedro, Tiago e João tirando uma soneca. E ele pede para eles acordarem: vamos, gente, eu preciso de oração, preciso de sustentação. Ele volta para aquele processo e mais uma vez, retornando, encontra os 3 ali, um deles cabisbaixo, o outro roncando novamente, o outro provavelmente também. Ele pede para ele, e numa terceira vez, quando ele fala o mesmo e essa frase sai, a partir dali ele é surpreendido pelos guardas, e todo o resto a gente já conhece. Muito provavelmente já sob efeito de obsessão, de uma psicosfera, de um processo que já estava difícil ali, né? Vai saber. Mas é interessante que Jesus sempre pedia uma sustentação, porque algo provavelmente estaria por vir. E aí Emmanuel pega essa passagem toda e traz para a gente, para puxar essa nossa realidade atual com ali, aquele momento. A espiritualidade está pedindo muito a nossa atenção hoje, com o fato de não sermos esses sonolentos, esses dorminhocos do espírito. E Jesus pedia para que eles não fossem naquele momento a mesma coisa. Nós, como naquela época, estamos muito influenciados a fraquejar nesse movimento, a fraquejar nessa coisa do amor, do amar-se, do orar, do vigiar, do agir. Se a gente entender que aquele momento muitos abandonaram o barco, fugiram, traíram, disseram não conhecer o mestre, atiraram pedras, inclusive fascinados, obsidiados com aquela coisa pesada e tal, pediram até a sua crucificação em detrimento de um ladrão. Olha como estava tudo aquilo. Tanto é que depois, numa grande lavagem, fez-se uma tempestade que ali nunca se viu após o momento da crucificação. Uma chuva, vocês podem imaginar. E eu pergunto, é alguma coisa diferente de hoje? Realmente não é. Ainda mais agora que eu falo sempre que tempos chegam e a gente está vivendo esse burburinho realmente muito pesado, né? E a gente entende assim como dá pano, né, esse detalhe quando o mestre fala do dormir, fala do sono, fala do levantar, fala do orar, do cair. O mestre dizia que ele conversava com todos em forma de metáforas e que, de repente, em um certo momento, tomara que isso fosse atendido, né? E é muito inteligente de Emmanuel, pela caneta e o lápis do Chico, trazerem isso para a gente, para falar essa coisa do levantar e agir. A oração faz da gente protegido por um escudo, mas o que realmente vai nos proteger dessa psicosfera, disso tudo que acontece, desse sono, né, espiritual, é a ação, é o trabalhar para o bem.
se a gente pensar que o contrário disso é o ócio, abre-se um campo tão gigantesco para a gente pensar besteiras, para a gente pensar que nada vai dar certo, que as coisas não fluem para mim, e a gente vai se penalizando, e isso que nada mais que é uma abertura para que não só espíritos afins naquela mesma sintonia, ou seja, eles não são espíritos que vão nos trazer os melhores fluidos, né? Mas a gente se torna cada vez mais improdutivo, não só para nós mesmos, mas como para a espiritualidade, para os atos do bem, para as coisas boas, para as coisas que realmente importam. Se a gente fizer um paralelo com a água, por exemplo, a água que está parada, ela é ambiente propício para bactérias, ela é um ambiente que, numa linha, ela apodrece. Nós temos muitos exemplos, nós vemos, nós sentimos, nós percebemos. Ao contrário disso, a água viva é fonte de oxigênio, que para nós significa vida. Então, que a gente perceba essa coisa da metáfora, da analogia que se faz com o dormir em espírito, com o sono do espírito, com esses pequenos exemplos que a gente faz. E a lição nos convida para a ação. O levantar, na verdade, é aquela vigília, né? Através da oração. E Emmanuel traz para a gente um ponto, junto com a espiritualidade, do servir para o bem. Então, se a gente ora e vigia, a gente está criando um escudo com a oração e a proteção de não cair no ócio, não cair no pensar besteira, não cair no fazer algo que de repente não nos edifique. A gente não está sendo radical, mas é efetivamente isso. Ele diz em outra publicação, que eu estou tentando me lembrar qual, que a maior decepção, o maior pesar, o maior choque, falando agora do nosso sindicato, o Sindicato dos Espíritas, Espiritualistas e Reencarnacionistas de plantão, que o que pega pior, assim, quando a gente deixa o corpo físico, quando a gente desperta no plano espiritual, é perceber que o fato de, eu vou ao centro, eu rezo, de repente não oro, mas eu vou ao centro, eu estou lá sempre e tal, não é o bastante, e eles se veem assistindo ao filme da própria encarnação e o planejamento, que o fato de não agir, o fato de não servir para o bem, se constitui numa falta grave para aquele planejamento em si. E isso gera aquele desespero. Isso a gente está falando para o servir para o bem, não só para outras pessoas, mas para nós mesmos, porque nós estamos aqui em busca do autoconhecimento. O espírito de Sheila, que também comumente é um espírito conhecido no meio espírita, ela tocava muito sobre pontos mortos, que são aquelas coisinhas que nós temos como sombras particulares e que nós colocamos numa zona de estagnação, fechamos uma porta, passamos a chave e deixamos ali dormindo. E parte da nossa ação de levantar e orar, vigiar e agir é trazer isso daquela portinha, tirar de lá e começar a ressignificar. Nisso a gente se prontificou, a gente vai trabalhar e vai ressignificar tudo isso. Ponto de lição de casa. E para os outros, muitas vezes a gente vai se cansar, muitas vezes a gente vai olhar e falar assim, poxa, tá chovendo lá fora. Muitas vezes a gente vai culpar o frio. Às vezes a gente vai falar, poxa, tá passando um negócio na TV que eu acho que eu vou ficar por aqui. Não é fácil, realmente não é fácil fazer isso, e um grande praticante do que Cristo nos deixou também teve tudo isso. Eu acho que para finalizar eu coloco esse ponto.
Chico Xavier, que é aquele que nós conhecemos, poxa, como nós conhecemos Chico, eu espero que quem não conheça que venha a acontecer, porque ele foi respeitado em diversas dimensões, em diversos orbes, respeitado por sábios de outros locais e que viveu encarnações aqui na Terra onde se mostrava o ensinamento, mas também fraquejou. Chico, inúmeras vezes se sentiu triste, se sentiu diminuído. Em um certo momento, ele teve ali cabisbaixo. E uma certa vez ele estava indo para o trabalho, e Emmanuel ali apareceu, percebendo aquela nuvem de coisas que acontecia com ele, e disse assim: Chico, por favor, dá uma olhada ali, ó, aquele terreno a ser plantado. Foi quando ele viu um agricultor, ele viu ali um trabalhador que estava preparando a terra para um plantio, ou já ali plantava e estava cavucando a terra. E ele chega e fala pro Chico assim: você percebe ali? Através do lavrador, aquela enxada está sendo usada junto com a semente para gerar frutos. E aí aquela enxada naquelas mãos da pessoa certa, ela gera o que comer, ela evolui, ela desabrocha, ela cresce. Ao contrário disso, se ela não tivesse sendo usada, ela estaria num canto. E aí, Chico, o que eu digo para vocês é, aproveitando, né? A Emmanuel fala para Chico e ele diz assim: o que eu te digo, Chico, é que a enxada que foge da glória do trabalho, ela cai na tragédia da ferrugem. E é uma frase muito forte para quem um dia estava sonolento espiritualmente, num dia, se ele que tinha uma grande missão. Nós que ainda estamos caminhando, que nós possamos perceber se andamos sonolento e que nós sejamos uma enxada de trabalho que nas mãos do grande lavrador, que é Jesus, que nós possamos trabalhar a terra para gerar bons frutos. Porque se do contrário for, nós vamos enferrujar, nós vamos ficar num canto e nós seremos improdutivos. Então que nosso mentor, nossos amigos espirituais, que esses ensinamentos do grande Chico, dos espíritos como Emmanuel e principalmente do nosso mestre Jesus nos façam enxadas nunca sonolentas, encostadas e enferrujadas, mas que nós sejamos catalisadores e trabalhemos para o bem. Um grande beijo para vocês.